curioso, que diz assim, ó: temos data e hora certa para desencarnar? Será que quando nós reencarnamos, já trazemos o dia, a hora, o minuto e o segundo já certinho para desencarnarmos? Será que é assim que funciona? Ou não? Bom, aqui um texto tirado então de um grupo de estudo Allan Kardec, através de uma palestra de Raul Teixeira e Richard Simonetti. Estava no YouTube, a gente puxou, eu digo assim, ó, é bem interessante. Que diz assim, ó: quando encarnamos, recebemos uma carga de fluido vital, fluido da vida. O que é o fluido vital? O que é o fluido da vida? É uma energia que nos é colocada na matéria para que nós possamos permanecer nela. Não existe possibilidade alguma de nós, alma e espíritos, permanecermos ligados à matéria ou dentro de uma matéria se não tivermos esse fluido cósmico universal. Isso é uma lei. Então esse fluido vital é responsável por nós permanecermos aqui dentro desse corpo de carne. Se chama, na realidade, animalização da matéria. Toda matéria que contém esse fluido tem um princípio inteligente dentro dela. Se chama fluido vital. É uma derivação, ou seja, uma quantidade de energia modificada na sua estrutura para ser jogado na matéria para albergar um princípio inteligente. Então isso vale para nós, vale para, eu diria assim, para os animais e assim por diante, vale para todos que tiverem vida. Então, antes de reencarnarmos, todos nós recebemos esse fluido cósmico para quê? Porque desde a gestação até o nosso desencarne possamos permanecer ligados na matéria, senão não teríamos condições de permanecer nela. Lembre-se sempre, fluido vital. Quando esse fluido acaba, morremos. Somos como uma pilha que com o tempo vai descarregando. Então, a gente é uma pilha bem novinha. A gente vai usando ela ao longo dos nossos dias, e o que ela vai descarregando. Quando tiver o último resquício de energia, a gente não tem mais como ficar na matéria. Chegamos ao ponto que remédios já não fazem mais efeito. Daí não resta outra alternativa senão trocar de roupa e voltar para a escola planetária. Quando a gente testar todas as possibilidades, todos os remédios, todas as terapias que existirem, e nós não conseguirmos mais jogar esse fluido vital para dentro, a gente traz uma quantidade, mas a gente pode ir repondo diariamente pela alimentação, porque a gente perde muita energia, pela oração, receber um bom passe, é um equilíbrio maravilhoso, pessoal. Um passe dado por uma mãezinha para o próprio filho que está doente pode baixar, eu diria assim, a temperatura interna do caso, 1 grau, 2 graus, em questão assim, 2 a 3 minutos, 5 minutos. A mãe pode dar essa energia para o filho. Qualquer mãe pode impor a mão para o filho doente, pede ajuda para Jesus, impõe a tua mão na criatura doente com febre, vocês vão ver o que acontece. Não é para dar passe para todo mundo, Passe a gente recebe dentro do centro espírita, por N fatores, mas a mãe pode dar, o pai pode dar o passe no filho, quando estiver doente, na esposa, quando estiver doente, sem problema nenhum. Vocês entenderam, Na família, não nas pessoas que não fazem parte da família. Mas a quantidade de fluido vital não é igual em todos os seres orgânicos. Isso dependerá da necessidade reencarnatória de cada um. Então, nem todos nós, quando viemos para cá, recebemos a mesma quantidade de fluido vital. Depende do que eu tenho para fazer. Depende do que ela tem para fazer. Depende de cada um o que temos que fazer. Às vezes temos que ficar aqui 100 anos. Às vezes 90, às vezes 80, às vezes 70, 60, 50,
2 dias, 3 dias, 1 mês, 2, e assim vai, não é? Então cada um traz a quantidade de energia necessária para ser os completistas, como se diz, né? Quando chegamos à Terra, cada um tem uma estimativa de vida, vai depender de cada um o que viemos fazer aqui. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, explica que poucos são completistas, ou seja, nascemos com uma estimativa de vida e com os abusos desencarnamos antes do previsto, não completamos o tempo estimado. Isso chama-se suicídio indireto. Então, se nós viemos para viver 60 anos e por causa dos nossos abusos, quais abusos? Bebida, fumo, drogas e assim por diante, abreviarmos a nossa entrada no mundo espiritual, nós entraremos como suicidas indiretos. Não precisa se botar uma arma na cabeça, ou se pendurar pelo pescoço, ou tomar veneno para sermos suicidas. Por exemplo, assim, muitos de nós levamos o problema de suicídio na alimentação. Não é isso? Como é bom comer, né? E comer bem, e comer bastante, não é isso? Vinhamos forte, grosso, bem, não é isso? Mas não é verdade. Quem que senta na mesa já educado para alimentação? Nós ainda não sabemos nos alimentar, gente, pode ter certeza. Nós achamos que comer bastante, encher o estômago, que nem dormimos depois, né? Somos corretos. Não, não é assim que se faz. O ideal é nós sentarmos, nos alimentarmos, até sentirmos, né, que comeríamos mais um pouco, mas pararmos por aí. Quer dizer, sairmos da mesa satisfeitos, mas poderia ir um pouco mais. Nós não temos que viver para comer, nós temos que comer para viver. Então hoje a maioria dos problemas gástricos, de estômago, tudo, é má alimentação nossa. Nós não sabemos nos alimentar, né? Nós sabemos que batatinha frita não é muito bom, né? E a gente come que nem louco, não é isso? Nós sabemos que a Coca-Cola é um veneno. A Coca-Cola e todas as bebidas são um veneno e nós tomamos. Gorduras, frituras, nós sabemos também que teria que maneirar bastante. Carnes vermelhas também, mas eu não estou criticando ninguém, pessoal, hein? Carnes vermelhas também. Enlatados. O conservante que tem nos enlatados, a gente já parou para pensar? No leite, o que eles colocam dentro? Então tudo isso colabora para que a gente não complete a nossa missão aqui na matéria. Eu estou me referindo só na parte da alimentação, né? Mas e os sentimentos negativos, de ódios que a gente guarda dentro? Rancor, olha, rancor. Mágoas profundas, ódio das criaturas, maledicência. Isso nós criamos uma energia negativa muito grande no nosso perispírito, que é o nosso corpo astral. Nós vamos como que escurecendo ele. É que nem aqueles negócios de lampião que tinha uma vez, a gente não tinha o lampião, que a gente botava querosene dentro, depois dava fogo, o vidro não ficava todo preto, e de vez em quando a gente tinha que limpar. O nosso perispírito fica assim preto. Esse corpo nosso que vai para lá fica preto, fica escuro, de sujeira. E nós temos que limpá-lo. E como é que nós vamos limpar o nosso perispírito? Nós o limparemos com as doenças que a gente traz, expurgando na matéria. Então cuidado com o que a gente joga, o que nós jogamos para dentro de nós. Então muitas vezes nós temos uma doença como câncer, não estou dizendo que seja disso, né? Ou uma doença, outra muito perigosa, que nos leva a pensar na vida, a raciocinar, não dessa encarnação, não pode ser dessa encarnação, mas de outras. Muitas coisas nós jogamos para dentro e hoje nós temos que jogá-la para fora. Nós temos que adentrar no mundo espiritual limpo, gente. Limpo. E a doença vem onde nós tivemos os
exageros. Vamos prestar atenção. Onde é que eu tive o exagero na outra encarnação? Eu tive na alimentação, o câncer vai aparecer aqui. Né? Eu tive um desregramento sexual, por exemplo, muito grande, vai vir na área criativa, na área genética do ser humano. Onde é que está meu problema hoje? A gente diz, mas eu não sei o que eu tenho que mudar. Sabe, sim, basta a gente pensar quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas tendências, né, mais fortes. Você vai saber onde é que você tem que agir mais. Procure um ponto fraco, todo mundo tem um ponto fraco. É ali que nós temos que trabalhar mais. A mãe, por exemplo, tem 2 filhos, ela sabe que um é o mais fraco, é o mais dependente. É esse filho que ela tem que prestar mais atenção. Claro, não esquecendo do outro, evidentemente. Então, olha quanta coisa nós podemos aprender. Então, cada um traz o fluido que faz necessário para ser os completistas, né? Se viemos acertar as pendências biológicas por mau uso do corpo, como suicídio direto ou indireto, nós vamos ficar aqui pouco tempo. É só para cobrir aquele buraco que nós deixamos. Exemplo, se nossa estimativa de vida é de 60 anos, por abuso desencarnamos aos 40, ficamos devendo 20 anos. Então, na próxima encarnação, viveremos somente a diferença, os 20 anos. A gente se pergunta, né? Por que tem tanta gente com 100 anos e não morre? E meu filho com 20 anos desencarnou. Pessoal, cada um é um. A gente tem que parar de tirar as nossas conclusões em cima das pessoas, dos outros. Cada um tem que tirar a sua conclusão. Por que o outro lá tem 100 anos e não morre, hein? E eu estou com 60 e estou com um problema terminal e tenho que ir embora? O problema é meu, não é daquele que tem 100 anos, é daquele que tem 80. A gente vai plantando, vai colhendo, vai plantando, vai colhendo, plantando. Por que nós vamos colher no dia da manhã? Porque nós estamos plantando hoje, é uma lei natural. Deus é Pai, Deus é igual para todo mundo. Deus não salva nem ela, nem você, nem ninguém. Mas Ele dá a oportunidade encarnatória, Ele nos dá tudo. Nós é que temos que fazer a coisa andar. Deus não coloca a mão na nossa cabeça, você está condenada por essa doença, porque você foi má na outra encarnação. Não, ele não condena, Ele diz assim, por tua conduta, você vai nessa encarnação, vai cumprir mais uma etapa. A gente não passa, na outra Ele diz, vai de novo, te dou um novo corpo, vai lá e faz de novo, mas vai fazer certo. Será que a gente consegue entender tudo isso e parar de reclamar das nossas doenças? Se nós somos os culpados, claro, e se nós não tivéssemos o conhecimento da reencarnação, né, fica difícil explicar as coisas. Eu tenho muitas coisas que eu não aceitaria, em hipótese nenhuma, Deus da forma que eu o vejo hoje, se eu não conhecesse a reencarnação. Eu diria que Deus é injusto com a vida, injusto com a vida de cada um, né? Por que tantas diferenças? Nenhuma vida é igual a outra. Por que uns sofrem mais, outros menos? Por isso, tudo está em nossas mãos. Tudo. Nada escapa, eu digo assim, às leis naturais. Deus é a lei natural. Ela age sobre todos nós da mesma forma. Então, se ela age da mesma forma, vamos parar de nos queixar. Vamos assumir cada um os nossos compromissos, né? Mas há indivíduos que vêm para uma tarefa prisional. Isso aqui é interessante, pessoal, né? Agora aqui ele botou umas datas aqui que eu não concordo muito. Ele diz, e daí vai ficar 70, 80, 90, 100 anos. Imaginamos que quem vira 100 anos está resgatando débitos. Eu digo que sim. Porque passar 100 anos na matéria, eu não quero, para começar. Porque eu tenho certeza que vou estar dependente de alguém. E todos os meus amigos dos 100 anos contemporâneos, da idade que eu tinha, eu digo assim, que eu nasci, já foram, não foi? Vou estar aí sozinho, fazendo o quê? Hein? Será que não é para baixar o meu orgulho? E nós vamos ficar aí tanto tempo carregando um corpo já carcomido,
um corpo doente, dependendo dos outros para tudo, hein? Para nos darem banho, para nos fazer tudo, digo assim, toda a asepsia física. Será que a gente não está numa prisão aí para aprender? Enquanto outros vêm, olha que coisa bonita, né? Outros vêm, Deus confia a eles os filhos, eles criam os filhos, ensinam eles a caminhar, e o que acontece? Normalmente desencarnam. Olha que coisa bonita. Esses são os completistas, né? Eles que vieram, cumpriram com sua missão verdadeiramente. Para nós pensarmos sobre isso, né? Então, em compensação, outros vêm, cuidam da família, educam seus filhos em condições de caminhar, fecham os olhos e voltam para casa com a missão cumprida. Olha que coisa bonita, com aqueles que se comprometem a orientar, impulsionar e ajudar. Medo da morte todos nós temos, com certeza. Eu duvido que se eu perguntar para qualquer um de vocês, que vocês digam que não tem medo da morte, né? Mas no Evangelho está escrito que a morte é a grande libertação. Então, viver no mundo espiritual deve ser ótimo, pessoal. Só que o medo que nós temos é porque nós não temos consciência do que é o mundo espiritual. Mas se Jesus disse, eu vou vos preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também, né? Vamos pensar nisso, né? Por isso precisamos conversar com os jovens, dizer a eles que é na juventude que a gente estabelece o que quer na velhice, se chegar lá, e que vamos colher na velhice do corpo o que tivermos plantado hoje, na nossa juventude, no nosso dia a dia. Se ele quiser ter um ídolo, que escolha alguém que esteja envolvido com paz, com saúde, com ética, ao invés de achar ídolos na droga, crime e sombras. Pessoal, a gente ouve cada coisa. Qual é teu ídolo? Hitler. Qual é teu ídolo? Né? Alguém insano do passado. Pessoal, vamos ensinar os nossos filhos a ter um ídolo. Pode ser dessa época aqui, não tem problema nenhum, mas alguém que deixou alguma coisa boa. Vamos se espelhar neles, que nem Chico Xavier, hein? Ayrton Senna. Vocês acham que o Ayrton Senna foi um grande ídolo para nós, pessoal? E tem tantos outros aí, tem Jesus. Então nós temos que ensinar nossos filhos a se espelhar e seguirem um exemplo bom daqueles que nos deixaram uma coisa boa. Eu não tenho nada contra alguém e ninguém. Como vocês acham, a gente ouve tanto falar, vocês acham que o Cazuza foi um grande ídolo? Tem gente que é apaixonado, morre pelo Cazuza. Vamos pensar nisso, né? Não tenho nada contra o Cazuza, nem contra a família dele, nem no que ele fez, cada um segundo suas obras, né? E aqueles que não têm jovens para orientar, que estão curtindo a própria maturidade, avaliaram o que vieram fazer na vida até agora e o que fizeram. Se a morte chegasse hoje, o que teriam para levar? Se nós fôssemos chamados hoje à noite, qualquer um de nós aqui, o que nós teríamos para levar? Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, eles não vão perguntar para nós, o que vocês foram lá no mundo material? Eles vão perguntar, o que vocês trouxeram? E o que nós vamos dizer, o que nós vamos entregar para eles? O que nós vamos entregar para os nossos amigos que nos esperam lá 50, 60? Se eu fosse hoje, o que eu iria entregar para os amigos que me esperam há 63 anos lá? Se a morte chegasse hoje, o que teriam para levar? Se chegarem à conclusão de que não tem nada para levar, lembre-se que há tempo. Enquanto Deus nos permitir ficar na terra, há tempo para fazermos algum serviço no bem. Então, enquanto nós estivermos aqui, sentindo a matéria, convivendo diariamente com essa possibilidade de interagir com ela, com a matéria, vamos fazer alguma coisa de bem, principalmente para nós, para todos nós. Vamos estudar, vamos fazer qualquer coisa.
que eu poderia fazer hoje para nos melhorar? O fim do ano está aí. Vamos analisar o ano todo. Valeu a pena? Se nós pegarmos desde o princípio do ano até hoje, o que eu mudei? Eu mudei em alguma coisa? Eu posso sentir alguma mudança em mim, na minha família? Tudo questionamentos que a gente pode fazer, né? Usemos então bem o fluido que nos foi disponibilizado, não sei quanto. A vida bem vivida pela causa do bem pode nos dar uma moratória, ou seja, uma sobrevida, uma dilatação do tempo e permanência do espírito no corpo de carne. Pessoal, olha aqui, ó, uma coisinha. Vamos pensar. Eu perguntei no início se nós temos data, hora, minuto e segundo, né? Para desencarnar, não foi? Uhum. Eu não respondi a pergunta, eu respondi. Mas olha aqui o que ele diz aqui, ó. A vida bem vivida pela causa do bem pode nos dar uma moratória, ou seja, uma sobrevida. Eu respondi a pergunta, não respondi? O que é uma moratória? Uma moratória é que se você estiver labutando no bem, verdadeiramente é da lei que a justiça não bate na tua porta, que ela seja prorrogada indefinidamente. Se você estiver labutando no bem e é a tua hora de desencarnar aos 80 anos e Deus te dá mais 20 pelo que você está fazendo, o que é? Não é uma moratória? Então temos hora para desencarnar? Não temos hora para desencarnar, pessoal. Nem minuto, nem segundo. Temos o tempo. O tempo para usarmos a energia fluido vital dentro do período que a gente estabeleceu antes de reencarnar. Não é isso? Então ninguém tem hora, nem minuto, nem segundo para desencarnar. Tá? Tu quer falar alguma coisa, menina? Sim, eu só queria saber uma coisa, então. Se eu puder responder? Então quer dizer que se a gente morre, a gente volta de volta? Claro, isso. Como é que é teu nome? Guilherme. Guilherme, eu sou o Machado, tu é o Guilherme. Eu e tu agora estamos conversando, é a alma, é o espírito que fala. Eu, o espírito Machado, estou interagindo verbalmente com o Guilherme. Nós estamos conversando, né? Tu moras dentro desse corpo que a tua mãe te deu. Eu moro aqui dentro desse corpo que o meu pai me deu, tá? Daqui um tempo, não sei quanto tempo, quando nós terminarmos o fluido vital, eu vou para o mundo espiritual. Você vai também, mas é o espírito que vai para lá. O nosso corpo nós largamos dentro do cemitério, lá no cemitério. Tu entendeu? Eu e tu podemos continuar conversando lá no mundo espiritual. Aí nós ficamos lá um tempo, não sei quanto tempo, toca uma sinetinha para a gente retornar. Aí o que vai acontecer? O Machado vem com uma nova etapa, um novo compromisso, e o Guilherme, né? E o Guilherme vem com outro compromisso, mas o Guilherme é o mesmo, só dentro de um outro corpo de carne. Só mais uma perguntinha. Então Deus pode fazer que a gente viva para sempre? Mas nós somos eternos, ninguém morre. Desde que nós somos criados, eu não vou nem entrar agora, porque não é assunto da nossa palestra, mas desde que Deus nos criou, nós somos eternos, tá? A gente vive um pouco dentro do corpo de carne aqui, e um pouco lá no mundo espiritual. Quando a gente cansa de ficar aqui, termina o fluido vital, nós vamos para lá. Quando chega a época, Deus nos manda de volta no outro corpo. A gente vive mais 70, 80 anos, tá? Não sei quanto. E depois a gente vai para lá. A gente é eterno, ninguém morre. A gente só larga o corpo. É assim que funciona. E aí tu vais me perguntar, mas eu vou voltar melhor ou pior? Quando a gente volta, né? Eu vou voltar. Depende daquilo que você fizer. Se você estudar, se você seguir as leis que Jesus deixou, do amai-vos uns aos outros, faça os outros o que tu gostaria que tu fizesse, você está incursionado nas leis naturais, você vai vir bem melhor, cada vez melhor. Respondi a tua pergunta? Sim, obrigada. Tá, tem mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Não, só ia complementar para ele, né? Então, quando volta em outro corpo é quando nasce. Nasce de novo, né? Outra família. Isso, pode nascer na mesma família, pode nascer numa outra família. O teu pai hoje e tua mãe pode ser teus filhos na próxima encarnação. Não importa. Tá? Muito obrigado pela pergunta. Tá, pessoal, vamos fechar nossos olhos, então, vamos relaxar.